Graça e paz a todos. Amados, significado de desposada. Prometer em matrimônio, estar prometido em matrimônio, compromissado. Em Êxodo, capítulo 22, versículo 16, se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento, desposada, e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. No caso, fizeram sexo antes de se casarem. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o dote, equivalente às virgens. Então, aqui nós notamos, se o homem seduzir, não foi forçado, ela consentiu, fez o sexo antes de se casar, esse homem terá que pagar o dote. Esse era o contrato de casamento da época. Muitos dizem, alegam no nosso meio, não, uma vez juntado, casado é. Não, não é casado é. Ah, mas naquela época não tinha cartório. Óbvio, tinha lei vigente do país. Tinha lei vigente daquela época. Não era só se unir sexualmente que estão casados. Repetindo, se um homem seduzir uma virgem, ela era virgem, que ainda não tenha compromisso de casamento, que não foi desposada, ela não foi prometida a ninguém, e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, que era como se fosse uma certidão de casamento. E ela será sua mulher. Estão entendendo? Agora, vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 19. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. : Maria, sua mãe, estava prometida em casamento. Estava o quê? Desposada. Aqui já é diferente lá em Êxodo. Em Êxodo, a mulher, além de ser virgem, ela não estava prometida a casamento a ninguém. Ela não estava desposada. Ela não estava prometida. Não tinha nenhum compromisso com ninguém. Ela se deitou com um homem. E esse homem teria que pagar o dote correspondente, como se fosse uma certidão de casamento, ao pai da noiva. Esse era o documento para se casar com ela. Aqui, Maria, ela estava prometida. Existia um compromisso. Ela estava desposada de José. Mas antes que se unissem, achegou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, antes que se unisse o quê? Antes que tivessem relações sexuais. Maria e José já tinham um compromisso de casamento, tá? Esse era o processo, todo o trâmite. Mas ela não tinha se deitado com José ainda. Mas ela estava grávida do Espírito Santo. José não sabia disso. E as pessoas da redondeza também não sabiam disso. Porque naquela época, a mulher prometida em casamento, se deitar com outra pessoa, era apedrejamento. Sentenciada à morte. Então tá, repetindo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento, desposada a José. Mas antes que se unisse, antes que fizesse sexo, achegou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, eu abri um parênteses aqui, ó. Nota-se que ser prometido já se considerava cônjuge, mas sem sexo antes de formalizar. Fecha parênteses. Um homem justo que José era, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Abre o parênteses aqui de novo. Nota-se que José ia fazer o que Jesus ensinaria em Mateus capítulo 19, versículo 9. O que Jesus iria falar em Mateus? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui é para casados que já passaram
pelo trâmite todinho do casamento da época, a promessa do casamento, só não tinham se unido ainda. Aí depois de passar, dado dote ao pai da noiva, e depois se unisse, tá? Vocês se deitassem um com o outro depois de todo o trâmite, isso sim seria um casamento. Então, se qualquer um, eu vos digo que quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e quem casar com a repudiada também comete adultério. Então, nesse caso, a pessoa está ligada até que a morte o separe, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Como está escrito em Romanos, capítulo 7, versículo do 1 ao 4. Mas existe aqui uma exceção. Não sendo por causa de fornicação. Foi o que José fez com Maria. Olha só. Notem que José ia fazer o que Jesus iria ensinar em Mateus 19:9. Olha o que José fez, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, apedrejamento, né? Pretendia anular o casamento secretamente. Anular esse compromisso. Então, meus amados, o que a gente pode entender aqui? A pessoa é virgem, a mulher é virgem, e ela se deitou com outro homem. Ela não era prometida em casamento a ninguém. Então não havia um compromisso. O que fazia? Se deitou com esse outro homem, teria o quê? Que esse homem teria que dar o dote ao pai da noiva, que era o trâmite do casamento. Dando o dote ao pai da noiva, eles iriam se unir. Esse seria o casamento certo. E quando a mulher está prometida em casamento, não se uniram ainda sexualmente, mas está prometida em casamento, isso já era considerado como se fossem casados, mas não tinham feito sexo ainda. E se ela se deitasse com outro homem com a promessa de casamento, desposada, seria apedrejada. Então, José, como era um homem justo, não quis que ela fosse apedrejada, a desonra pública. Resolveu se apartar. Por isso que em Mateus 19:9 fala o quê? A exceção é por causa de fornicação. Sexo antes do casamento, não, tem que repudiar. Sexo, quem está prometido em casamento, não, tem que repudiar. Por isso que lá no livro de João, capítulo 8, do versículo 41, os fariseus jogam isso na cara de Jesus. Vós fazeis a obra do vosso pai, disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Então, o que os fariseus estavam falando? Nós não nascemos assim numa relação onde a mulher estava prometida em casamento a uma pessoa, ela foi e se deitou com uma outra pessoa. Como provavelmente eles estavam jogando isso na cara de Jesus, que eu estava grávida de Espírito Santo que nada, foi uma porneia. Você estava prometida, sua mãe Maria estava prometida em casamento a José e ela se deitou com outro homem. Vocês estão entendendo, meus amados? Então, é isso que vocês têm que ler a Bíblia e entender. Não é difícil de entender. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.